Em algum momento você já ouviu alguém dizer: consegui construir a casa dos meus sonhos, tornei o meu sonho uma realidade? O que seria para você tornar um sonho uma realidade? Seria materializar aquilo que está na mente ou na imaginação? Se você quer saber, vem com a gente nesse estudo, onde falaremos sobre as construções mentais, o pensamento, as cristalizações e as projeções das formas de pensamento. Falaremos também como nossos desejos, emoções e sentimentos influenciam nessas construções através da sintonia e afinidade. Vem com a gente! Amigos, amigas, bem-vindos! Eu sou o José, do canal de Estudos Espíritas. Esse é o último vídeo da trilogia que começamos falando da existência do inferno. Depois falamos sobre a vida no umbral e finalizaremos com esse vídeo sobre as construções mentais. Tudo que você vê no mundo tem uma origem, um princípio. Esse princípio está no pensamento daqueles que estão ou estiveram no mundo e deram sua contribuição. Como falamos no início do estudo sobre os sonhos realizados, muitas vezes temos nossos desejos e sonhos, e é através do pensamento que idealizamos, projetando no mundo material a forma pensamento do nosso projeto. Nada se cria do nada, nem nasce pronto. São construções. Desde os primórdios do surgimento do homem na Terra até os dias atuais, a gente tem como mensurar quantas vezes esse cenário terrestre foi modificado? Revendo a história desde o surgimento dos homens das cavernas até os homens atuais, percebemos como o mundo sofreu modificações. Essas modificações são os reflexos do estado mental do espírito encarnado. O mundo que a gente vê hoje é completamente diferente do mundo de 500, 1000, 2000 anos atrás. Quando o homem evolui na sua essência, tudo ao redor dele evolui também. As construções vão sendo mais bem elaboradas, vão se tornando mais atuais. Imagina um mundo sem a presença do homem. Os mecanismos das construções mentais no mundo espiritual são os mesmos das construções mentais do mundo físico, só diferenciando o cenário das materializações. No mundo espiritual, os espíritos atuam sobre os fluidos diretamente pelo pensamento, produzindo na matéria espiritual modificações através das criações fluídicas. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Criam uma aparência, uma forma, enfim, mudam-lhe as propriedades, plasmando na substância espiritual as construções mentais. É através das ondas eletromagnéticas do pensamento que exteriorizamos o que somos e agimos uns sobre os outros, influenciando ou sendo influenciados, tanto para o bem quanto para o mal. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. É pela vontade que o pensamento se transforma em força motriz, onde o espírito imprime ao corpo os movimentos. Da mesma forma que tem a força de atuar sobre a matéria física, também exerce essa força sobre a matéria espiritual, cujas propriedades íntimas são modificadas de acordo com as necessidades de cada um. Atua sobre os fluidos espirituais que se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, que são as correntes mentais. Conforme se pensa, também assim se procede. A mente exterioriza a nossa condição psicológica. É responsável por expressar a nossa realidade espiritual.
Todo processo que antecede a ação é de nível mental. Tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente exerce predominância que se materializa no campo da realidade. O que almejamos nas emoções se elabora na construção mental de acordo com os nossos desejos. O que experimentamos no decurso da vida material, como as provas e expiações, decorrem de pensamentos, sentimentos e emoções que se cristalizaram pelas atitudes do passado. Como vimos em estudos anteriores, as regiões espirituais não são regiões circunscritas criadas por Deus. São projeções mentais dos espíritos de acordo com as suas necessidades evolutivas ou de reparações, consequências do seu passado delituoso. Pelo pensamento, ele cria fluidicamente no plano espiritual o ambiente que estava habituado quando encarnado. Esse cenário fluídico é equivalente ao estado material do mundo físico. Por serem criações do pensamento, a existência dele é sutil e imperceptível aos nossos olhos físicos. Porém, essas regiões são tão reais como são os corpos do perispírito, que também são projeções mentais do espírito. Os espíritos encarnados e os desencarnados fazem parte da humanidade do planeta, gerando pensamentos diversos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam pela sintonia ou afinidade. A evolução no mundo é coletiva, mas o resultado é de cada um. Alguns seguem a evolução natural, evitando os arrastamentos de baixo teor moral. Outros são mais renitentes e demoram mais, devido às más escolhas, que quase sempre trazem consequências desagradáveis. O sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio, que é um atributo de todos os espíritos, independente do estágio em que se encontrem na sua evolução. As construções mentais são como sementes que cultivamos no campo material. Depois da desencarnação, há quem reabra os olhos num campo de paisagem reconfortante de amor e alegria, de acordo com o amor e alegria que plantou na seara humana. Mas há também quem se encontre num campo de pleno espinheiro, de aflição e sofrimento, de acordo com a aflição e o sofrimento que plantou no campo da própria jornada. Assim terminamos nosso estudo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, marque gostei ou deixe seu comentário. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, amigas e familiares. Assistam também esses 2 vídeos que compõem a trilogia de nosso estudo das construções mentais. Vale a pena assistir. Paz a todos.